Atualmente, a Alemanha basicamente implementou o serviço militar obrigatório. No entanto, parece que as gerações mais jovens, como adolescentes e pessoas na casa dos 20 anos, estão se opondo fortemente a isso. Como resultado, novos conflitos sociais estão surgindo na Alemanha. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Estou me esforçando muito. Se puder se inscrever no canal, agradeço de verdade e vou me dedicar ainda mais. Conto com seu apoio. A Alemanha adotou um novo sistema de serviço militar, similar ao recrutamento parcial para responder à pressão militar da Rússia. Em 13 de novembro, após meses de discussões, um acordo final foi alcançado. O novo sistema, a partir do próximo ano, enviará questionários a homens e mulheres de 18 anos sobre interesse nas Forças Armadas. Homens devem responder obrigatoriamente, e desde julho de 2027, todos passarão por exame físico. O governo alemão prioriza aumentar o efetivo militar com voluntários, mas, se não alcançar o número necessário, planeja impor serviço militar obrigatório. Apesar do nome conscrição parcial, isso indica que o serviço obrigatório será adotado. Atualmente, as Forças Armadas alemãs contam com cerca de 182 mil soldados, e o objetivo é aumentar esse número em 20 mil a curto prazo e a longo prazo expandir para cerca de 250 a 260 mil soldados. O serviço dura cerca de 6 meses com pagamento mensal de 4,45 milhões de won. Quem prorrogar terá benefícios fiscais e subsídios do governo. O problema é que não é fácil atingir essa meta. Especialistas acreditam que será difícil atingir essa meta. Por isso, analisam que a Alemanha deve ter que adotar o serviço militar obrigatório para garantir o efetivo das tropas. A geração mais jovem, que teria que ir direto para o exército, ficou muito revoltada, o que é compreensível. Desde 2011, o serviço militar obrigatório foi suspenso. Então é natural que haja tumulto agora que estão falando em restabelecê-lo de repente. Jovens de 10 a 20 anos mostram forte resistência atualmente. A juventude alemã criou uma aliança de greve escolar contra o serviço militar obrigatório, recusando passar meio ano em quartel para aprender disciplina, obediência e matar. Organizaram um boicote nacional às aulas. A organização criou comitês de greve em cerca de 90 regiões, incluindo Berlim, Hamburgo, Munique e outras cidades grandes e pequenas da Alemanha. Eles chegaram a realizar protestos nas ruas. As autoridades educacionais alertaram que as ausências seriam tratadas como faltas não justificadas. Mas, mesmo assim, essas organizações continuaram com os protestos. Além disso, 80% dos apoiadores do partido de esquerda alemão, Die Linke, responderam que são contra a obrigatoriedade da comprovação. Como ficou evidente também nos protestos de muitos jovens, eles se opõem fortemente a isso, especialmente a maioria dos jovens. Entendo que a defesa nacional é importante, mas normalmente demonstram relutância em participar da guerra. Há outro ponto interessante também. O número de pedidos de objeção de consciência ao serviço militar na Alemanha atingiu o maior nível desde 2011. Na Lei Fundamental da Alemanha, existe um artigo que garante o direito de recusar o serviço militar obrigatório para homens com mais de 18 anos, baseado em crenças e consciência. Até outubro de 2025, foram 3.033 pedidos de objeção ao serviço militar no país. Em 2021, eram só 201, mas em 4 anos subiram para 3.034. Casos subiram de 951 em 2022 para 1.079 em 2023 e 2.249 em 2024, mais que dobrando. Desta vez, com a Alemanha implementando oficialmente o serviço militar obrigatório, será que o aumento nos pedidos de objeção ao serviço militar aconteceu porque mais pessoas não querem servir no exército? Quando o novo sistema de serviço militar foi anunciado na Alemanha, a questão mais polêmica que surgiu foi: por que as mulheres estão excluídas da obrigatoriedade do alistamento? O novo sistema envia uma pesquisa perguntando sobre a intenção de servir tanto para homens quanto para mulheres. Mas na prática, o alistamento obrigatório se aplica apenas aos homens. Devido a essa estrutura, cresce entre jovens alemães o descontentamento de que o aumento do efetivo militar, por causa da crise de segurança, recaia só sobre um gênero. Especialmente na Alemanha, já faz tempo que o serviço militar voluntário para mulheres é permitido. E atualmente, a proporção de mulheres nas Forças Armadas também não pode ser ignorada. Das 180 mil tropas totais, cerca de 25 mil são mulheres, o que é considerado um número alto entre os países da OTAN. Nas Forças Armadas alemãs, o aumento de oficiais e técnicas mulheres reforçou o uso de mão de obra especializada sem distinção de gênero. Por isso, o fato de as mulheres terem sido excluídas deste novo sistema está gerando ainda mais polêmicas sobre discriminação reversa. Homens questionam por que, se a guerra afeta todos, só eles correm risco, gerando debate online sobre igualdade de gênero e serviço militar. Já grupos feministas e muitas mulheres se opõem fortemente ao serviço militar obrigatório feminino.
Eles argumentam que, se o alistamento for implementado, haverá uma lacuna na força de trabalho feminina, que desempenha um papel fundamental na economia alemã, e que, em um momento em que a taxa de natalidade já está em seu nível mais baixo, recrutar mulheres agravaria ainda mais o problema da baixa natalidade. Por isso, alguns afirmam que isso pode iniciar um conflito de gênero na própria Alemanha. Na verdade, grupos feministas criticaram dizendo que não se pode colocar a ampliação do papel social das mulheres no mesmo patamar das obrigações militares. Com isso, enquanto os homens alegam discriminação reversa e as mulheres rejeitam o alistamento obrigatório, essa questão está se expandindo para um confronto entre os gêneros. Dentro da Alemanha, há um conflito entre a opinião de que, já que a guerra moderna não envolve apenas combate na linha de frente, mas também várias funções de apoio e cargos técnicos, todos os cidadãos, independentemente do gênero, devem ter os mesmos direitos e deveres de escolha. E a visão mais cautelosa de que, diante do agravamento da situação de segurança na Europa, são necessárias reformas graduais para evitar o caos social. É muito provável que essa controvérsia leve a um debate social mais intenso sobre como a Alemanha irá aprimorar o sistema de serviço militar e como irá conciliar o princípio da igualdade de gênero com o dever de defesa nacional. Apesar da reação dos mais jovens, a maioria dos cidadãos apoiava o serviço militar obrigatório. Segundo pesquisa do Instituto Força para a Sterni, entre 9 e 10 de outubro, 54% apoiaram o serviço militar obrigatório e 74% dos apoiadores da União Democrata Cristã, União Social Cristã, eram a favor da reintrodução. Entre maiores de 60 anos, 61% apoiaram. Entre jovens de 18 a 29 anos, 63% foram contra. A razão pela qual a geração jovem da Alemanha se opôs fortemente a este sistema de serviço militar vai além de uma simples rejeição ao alistamento obrigatório. Primeiro, há o medo da guerra. A geração atual de adolescentes e pessoas na casa dos 20 anos nunca viveu uma guerra de verdade desde que nasceu, tendo contato com a guerra apenas como um evento histórico nos livros didáticos ou nas notícias. No entanto, com a ameaça militar da Rússia se tornando realidade e o movimento de rearmamento se acelerando em toda a Europa, eles passaram a sentir diretamente a ansiedade de que uma guerra realmente possa acontecer na época em que vivem. Essa ansiedade vai além de só não querer ir para o exército. Para jovens alemães, o serviço militar obrigatório traz medo ao associar-se à mobilização para a guerra. Enquanto os mais velhos apoiam fortemente, os jovens questionam por que eles decidem seu destino e fazem reivindicações. Na verdade, o motivo pelo qual o exército alemão está tentando aumentar rapidamente suas tropas é o problema do déficit de poder militar acumulado ao longo das últimas décadas. Após o fim da Guerra Fria, a Alemanha deixou a defesa nacional em segundo plano e reduziu o orçamento, o que resultou no envelhecimento dos equipamentos e na falta de efetivo militar ao mesmo tempo. O blindado Marder, símbolo da infantaria alemã, tem média de quase 50 anos. Além disso, há críticas de que o estoque de munição está abaixo dos padrões da OTAN. Especialistas militares alemães avaliam que, em caso de guerra, o exército do país não resistiria por alguns dias. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Europa acelerou seu rearmamento, mas a Alemanha, que deveria liderar, é criticada por estar entre as menos preparadas. Por isso, o governo alemão precisa reforçar suas tropas. Leva tempo para substituir os equipamentos por modelos novos e reconstruir o poder militar. E para ganhar esse tempo, é preciso garantir rapidamente um número mínimo de tropas para que a Alemanha possa manter seu papel central na defesa da Europa. O motivo pelo qual garantir tropas se tornou uma questão tão urgente na Alemanha agora é que o país se deparou com a necessidade de preencher de uma só vez a lacuna de poder militar que foi negligenciada ao longo dos anos. Além disso, a ameaça da Rússia está ficando cada vez mais forte. E os Estados Unidos também começaram a mostrar sinais de que estão se afastando gradualmente da Europa. Pouco depois da divulgação do relatório de Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o país exigiu que a maior parte da capacidade de defesa convencional da OTAN na Europa fosse assumida diretamente pelos europeus até 2027. Segundo a Reuters, com base em fontes do governo dos Estados Unidos da América, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América informou essa diretriz em reunião com delegação europeia em Washington, Distrito de Colômbia. Também alertou que, se a Europa não cumprir o prazo até 2027, os Estados Unidos da América podem deixar de participar de certas medidas de coordenação de defesa da OTAN, como planos militares e ajustes de tropas. Os Estados Unidos da América informaram que a defesa da Europa agora é responsabilidade dos europeus. A Europa está se rearmando. Mas, como não é um jogo, o processo deve levar tempo até ser concluído. Assim, o lado europeu acredita que até 2027 é quase impossível garantir plena defesa convencional. A determinação dos Estados Unidos parece ser clara. Assim, países europeus como a Alemanha adotam o serviço militar obrigatório para manter a defesa. Com certeza, ao adotar o serviço militar obrigatório, haverá resistência por parte dos jovens. No entanto,
Mesmo com essa resistência, não acho que a Alemanha vá desistir do serviço militar obrigatório, pois não se pode ir contra o fluxo dos tempos. O que pensam do serviço militar obrigatório na Alemanha e da resistência dos jovens? Deixem suas opiniões nos comentários. Encerrando o vídeo. Obrigado!